Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 7h30 da manhã. E tá um dia bonito. Aconteceu a mesma coisa em fevereiro, março e abril de 2022, assim que começou a guerra. A gente, é claro que não é o que a gente busca, não é o que a gente quer, não é nem o que a gente é, mas às vezes a gente se considera mais inteligente do que é. Isso é um equívoco, é um erro. É o tal efeito Dunning-Kruger, né? Eu vejo acontecer muito, eu faço umas postagens na outra rede social e tem cada comentário imbecil, cada tipo de burrice que o cara... É quase sempre, tem o kkk, tem, sabe? O sujeito é burro, não entende raciocínio e acha que tá fazendo graça, né? Só que dessa vez o burro fui eu. Igualzinho aconteceu no início da guerra. No início da guerra, eu imaginava, a Rússia vai atropelar a Ucrânia, né? Sei lá, em uma semana resolve esse problema. Atropela a Ucrânia e força a rendição. E tá aí a Rússia em guerra, já vai entrar no terceiro ano. Daqui uns dias vai entrar no terceiro ano. Por quê? Porque eu não tinha compreendido a estratégia do Putin. Ele é muito mais inteligente do que eu. Quando você tenta compreender a estratégia de alguém que é mais inteligente do que você, a chance de cometer erro é grande. Certo? E eu não conhecia o Putin. Claro que eu sabia que era o Putin e tal, evidente, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas eu não tinha visto ele em ação. As minhas convicções a respeito de como seria uma guerra eram baseadas no que eu achava que era a maneira mais inteligente de fazer ela. Sabe? Passa o trator por cima e resolve tudo. Só que não. Eu nem entendia qual que era a guerra do Putin. A guerra do Putin não era contra a Ucrânia. A guerra do Putin era contra o Ocidente inteiro. Ele estava enfrentando a Europa, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá. Sabe? A Ucrânia era só um meio, não era um fim. E eu não tinha entendido isso. Certo? Falei, cara, mas a Rússia pode passar o trator em cima, por que não passa? Avança, recua, sofre. Qual que é o problema? Eu levei um tempo até entender que a Ucrânia é um meio da Rússia atingir um objetivo muito mais amplo, que é expulsar os Estados Unidos da Europa e criar uma nova ordem internacional. Substituir a ordem internacional baseada em regras, né, por uma outra. Multipolar. Esse era o objetivo, é o objetivo da Rússia. Só que eu levei um tempo para entender isso. Então eu errei feio no início do conflito. Errei feio. Eu não compreendia as estratégias russas, não compreendia a tática, não entendia direito a função da tecnologia. Mas você vê, a gente vai aprendendo. Quando o Irã apresentou para a Rússia os drones kamikazes e as coisas mudaram rapidamente depois disso, aí eu entendi rápido, que a gente vai acompanhando o pensamento do outro. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou comentando uma vez que eu errei feio e rude? Porque eu cometi o mesmo erro. Só que dessa vez em relação ao Bin Salman. E dessa vez eu não estou sozinho. Acho que a esmagadora maioria das pessoas, para não dizer a totalidade, mas a esmagadora maioria das pessoas está subestimando o Bin Salman. Cara, ontem a gente estava conversando, ontem foi um dia meio complicado, porque eu me empolguei no início da live e eu não devia fazer isso. E aí eu tive problemas, nem pude terminar a live direito. Mas a gente pôde discutir no fórum, nosso grupo lá, né, no Hotel Telegram, e algumas ideias passadas no chat, eu comecei a refletir sobre elas. Falei, cara, Ben Salman vai dar um nó.
Veja o que aconteceu. O Bin Salman já tinha acertado com a China, isso ficou óbvio, né? Dois estados, a política de dois estados, um estado palestino independente. Por isso, o Irã e a Arábia Saudita lutariam juntos, embora não da mesma maneira. Ok, tudo bem. Só que, antes de ontem, autoridades dos Estados Unidos, desesperadas, foram visitar o Bin Salman. O Bin Salman já tinha dado uma série de gelo em autoridades americanas. E o gelo funcionou bem. Que as do gelo chegaram muito prosa, né? Tipo assim, vamos apresentar a nossa solução para a Arábia Saudita. Um gelo em cima do outro, vexame em cima de vergonha, humilhação em cima de humilhação. E os americanos entenderam com quem que estavam lidando. E foram bem mais humildes para a última conversa que eles tiveram. Ao que consta, o Bin Salman conseguiu o compromisso de 2 estados, que era o que ele queria. Muito provavelmente o Negueb, sob o controle palestino, que era o compromisso a partir do qual o Irã não iria ceder 1 milímetro, né? Uma Palestina como estado contínuo, toda Gaza, toda a Cisjordânia e contínuo, ou seja, o Negueb também. Então, os Estados Unidos parece que ofereceram isso para o Bin Salman. Mas eles ofereceram mais que isso. Eles ofereceram que a Arábia Saudita, na prática, administrasse a Palestina. Certo? Fala, porra, como assim? A Arábia Saudita administrar a Palestina? Sim. Cara, os gazaítas estão passando fome. Estão passando fome. Fome mesmo. Estão passando fome. Consta-se que a entidade envenenou as águas, então eles vão passar sede. A última Universidade de Gaza, destruiu, reduziram a pó. Ela não tem mais universidade, não tem mais hospital. A Palestina não tem mais nada, Gaza não tem mais nada. E o Netanyahu fez um vídeo em que ele deixa mais ou menos claro que ele vai fazer a mesma coisa com a Cisjordânia. Certo? Então eles não têm nada e não têm dinheiro para reconstruir. Paralelamente, é nítido que o Biden perdeu a paciência com o Bibi. A última conversa entre ambos, consta-se que ele disse, cara, nós sentamos, depois não nos venha pedir ajuda. Então tá ficando cada vez mais claro que os Estados Unidos desistiram do Netanyahu e de Israel. E nós já falamos sobre isso. Faz todo sentido do mundo. Israel foi criado com um objetivo lá nos anos 40, né? Que ele pedia à Europa de ter acesso ferroviário à África, que é dominar as populações do Oriente Médio. E agora tem outro, que é impedir a conexão entre Ásia e África. E dominar o petróleo do Oriente Médio, garantir o petrodólar, todas essas coisas. Só que agora Israel não faz nada disso. Deixa de ser um auxílio e se transformou, não está se transformando num estorvo, num enorme estorvo. E os Estados Unidos vão deixar Israel da chapada. Isso é ficando óbvio. O que de novo aconteceu foi que o Bin Salman, ele ganhou tipo autorização para administrar a Palestina, o que significa Jerusalém Oriental. O que quer dizer que ele vai ficar com as 3 cidades sagradas do Islã. Eu não sei quanto tempo a Jordânia resiste enquanto Estado independente, não. Mas eu acho que é pouca coisa. Porque aí vai se formar um Estado contínuo. Então, todo mundo jogando pôquer e o Bin Salman acaba de dar um cheque. E esse vai ser o mapa do Oriente Médio.